Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário que você vai ouvir essa live ou participar dessa live. Eu tenho certeza que esse tema é um tema que envolve tanto homens quanto mulheres. E eu quero mostrar para vocês como as constelações e a neuroconstelação pode ajudar esse tema especificamente. Então, o tema de hoje é muito peculiar. Eu nunca fui amada. Esse é um tema importante porque a maior parte das pessoas, em algum momento da vida, percebem que, na verdade, nunca se sentiram amadas. E muitas vezes duvidam do amor que lhes foi entregue. Então, é desse lugar que eu vos falo. E é sobre histórias de constelação e de neuroconstelação que hoje nós falaremos sobre as feridas emocionais. Porque esse sentimento de eu nunca fui amada, ele está ali relacionado às 5 feridas emocionais. As feridas emocionais são aquelas dores da alma que acompanham nós, que nos acompanham ao longo da vida. Quantas vezes você sente que está sendo injustiçado, que está sendo traído por um amigo, que está sendo humilhado por uma pessoa que você considera importante? Quantas vezes você já se sentiu abandonado ou até rejeitado durante um relacionamento, ou pelos seus pais, ou pelos seus avós, por seus amigos, pelo seu relacionamento? E o que tem a ver as feridas emocionais com padrões de comportamento e neuroconstelação? Hoje eu atendi, e várias vezes eu já atendi, pessoas que chegam no consultório ou aqui no online, nas constelações, e trazem uma dor muito latente. A dor de sentir que nunca foi amado verdadeiramente, sentir que nunca foi visto verdadeiramente. Então, pessoas que chegam e falam, olha, eu tô numa amizade e mais uma vez eu me sinto sozinha. Eu tô numa amizade e é sempre eu que tenho que ligar para essa pessoa, para essa amiga, senão ela não ela não fala comigo. Eu tô nesse relacionamento e se eu não tiver, se eu não falar, se eu não fazer, eu percebo que meu marido ou meu parceiro, minha parceira, não dá bola para o que eu sinto. Se eu não me dispor a atender, se eu não me dispor a buscar, se eu não fizer pela gente, eu sinto que a gente vai passar dias e dias e dias sem conexão. E essa sensação de abandono, de rejeição, ela pode estar muito relacionado à forma como você viu e vivenciou o primeiro grande amor da tua vida. Sim, as feridas de rejeição, de abandono, de traição, de humilhação e de injustiça, elas são desenvolvidas, elas foram causadas durante experiências que você teve na sua infância, ou algumas delas se estabelecem ou são causadas até por questões transgeracionais. Sim, o que eu falo é algo que é verdadeiro e as neuroconstelações elas conseguem trazer essa dor, essa questão para a vida, para ser vista. E por que eu tô falando tudo isso? Quando eu teve um atendimento especial que aconteceu e se tratava de um casamento, então 2 pessoas casadas há muitos anos e a relação simplesmente ela estava desgastada. A sensação que a paciente trazia é que ela vivia um casamento, mas esse casamento ela se sentia separada, como se ela estivesse casada com alguém que não estivesse presente no casamento. Aos poucos ela foi percebendo que se não fosse ela se movimentar para economizar, para prosperar, para sonhar, para beijar na boca, para olhar nos olhos, era a sensação que se não fosse ela, nada disso aconteceria. E aí eu te pergunto, Kelly, Júlia, Aline, Edson, eu pergunto para vocês, qual que é a diferença entre uma amizade e um relacionamento de casal? Qual é a diferença
quais são as questões que diferenciam o sentimento de eu estar casada, de eu estar numa relação de casal, ou eu simplesmente ter um amigo dentro de casa, ou eu ter alguém que só tá presente me ajudando a pagar as contas, que nem sempre é o caso, né? Existem casais que eles têm exatamente diferenciado, tá? Eles têm estipulado quais são as responsabilidades de cada um. Sim, nas relações mais modernas, tá? Eu digo que são relações modernas, por quê? Porque para as constelações, as relações elas não são tão modernas assim. As relações elas se estabelecem baseando, tá? Baseando muito na modelagem das relações mais antigas. Sim, por quê? Porque algumas coisas colocam o casal não na relação de casal, e sim na relação de amigo, na relação de sócio. Liz, mas peraí, um casamento não é um contrato, um casamento não é a união de duas pessoas que se tornam praticamente sócios na vida e sócios no amor? Calma, gente, não é bem assim. Então é preciso estabelecer muito bem quais são os papéis de cada um na relação, mas uma coisa é fato. O que é fato numa relação de casal? Relação de casal tem conexão, e eu gosto muito de usar essa representação, sabe, as mãos não só dadas, mas as mãos amarradas, as mãos intrínsecas, onde os dedos se confundem, e eu viro aqui, eu mal sei que dedo que é, enfim. A relação de casal é isso. Eu sei o meu papel, ele sabe o papel dele, e juntos nós nos conectamos. E quando uma mulher ou um homem está numa relação de casal e ele percebe que não existe essa conexão de um dos lados, muitas vezes ele pode começar a entrar num movimento de afastamento e ampliar essa desconexão. Então, vamos lá, vamos falar de alguns papéis. Casamento, existe papel financeiro, existe papel conjugal, existe papel matrimonial, existe o papel de criação e desenvolvimento dos filhos. Existe o papel do provedor, existe o papel do cuidador. Então, qual é o papel que você exerce no teu casamento? Primeiro ponto, eu quero que você analise, eu falo muito de casamento porque eu tô falando de relação de casal. Então, olha pro teu relacionamento e qual é o papel que tu ocupa. Se é o namoro, peraí, existe uma flexibilidade maior dentro de um namoro. Existe uma possibilidade de vivenciar algumas relações diferentes no namoro. Mas dependendo do tipo de namoro, o casal já está se emaranhando e vivendo uma vida de casal, literalmente, sabe? De relacionamento forte, de vínculos permanentes. E às vezes as mulheres chegam no consultório ou aqui na internet e falam: Liz, eu não me sinto amada. Eu sinto que eu tenho que pensar sobre tudo. Eu sinto que eu que cuido dos filhos. Eu sinto que eu que resolvo as coisas da casa. Eu sinto que se não for por mim, ou se eu não procurar meu marido, muitas vezes ele nem dá bola. Ou o contrário, eu sinto que o meu marido, ele exige demais de mim. Ele tá sempre me cobrando. Ele não me dá espaço para eu ter uma noite de sono, uma noite tranquila. Então, ele tá sempre exigindo que eu sirva ele na casa, que eu sirva ele na cama, que eu esteja disponível, e nem sempre eu quero. Nem sempre eu estou disponível para tudo que ele quer. E nesse lugar, logo invade a mulher um sentimento de não se sentir amada. E eu tenho, sim, pessoas que acreditam que nunca foram amadas verdadeiramente. E quando a gente coloca uma dinâmica como essa que eu tô te trazendo na plataforma e nas neuroconstelações, a gente já começa a perceber que essa dor é uma dor que acompanhava essa paciente ao longo do tempo. Então, sim, o emocional dela estava extremamente cansado. O reptiliano dela também se sentia sobrecarregado, se sentia muitas vezes incomodado, o que demonstrava que isso é um emaranhamento, é uma repetição de padrão que já aconteceu em outras
em outras épocas. Então, talvez com a mãe, com a avó, com tias. Mas depois os movimentos constelatórios, os movimentos de reparação, de correção do sistema, nós podemos ver que o cortical dessa mulher, ele simplesmente compreendeu qual era a dinâmica sistêmica que ela estava emaranhada. E qual era? Eu vou contar essa história por quê? Porque eu acho que a melhor forma de eu entender, às vezes, o que está acontecendo comigo é através de histórias, de casos, de situações. Então, nessa situação em que a mulher nunca se sentiu amada, existia uma ruptura e uma ferida emocional de abandono e rejeição muito grande. Vocês imaginam as pessoas, eu tenho 45, mas as pessoas com 40, com 50, com 60 anos, elas, quando eram pequenas, muitas vezes os pais mandaram elas para a cidade, mandaram elas para morar com os tios, mandaram elas para viver em outras famílias, com a possibilidade de desenvolver mais essa criança, de oportunizar novas experiências para essa criança e também possibilidade para que ela pudesse estudar. E esse foi exatamente o movimento dessa família. Com 12 anos, essa menina foi mandada para a cidade junto com os irmãos que já tinham ido para que ela tivesse condições de estudar. Só que não era esse o desejo dela. O desejo dela era de conviver e estar perto dos pais. Então foi nesse momento em que a criança foi afastada dos pais que ela sentiu que foi abandonada. Porque para uma criança, para o emocional e para o reptiliano dela, não existe um movimento de minha filha, eu amo você, olha o que eu estou oportunizando para você, aqui é o melhor lugar, você vai crescer na vida, você vai ter possibilidades de conhecer pessoas novas. Gente, nós estamos falando de uma criança. Para criança as coisas são muito simples. Ou meu pai está comigo e minha mãe estão comigo, ou meus pais e minha mãe me abandonaram. Liz, mas olha, minha filha tem tudo isso que você está falando, minha filha já está no 3º relacionamento, minha filha não consegue ficar com ninguém. E eu não sei o que acontece. Talvez ela esteja vivendo uma ferida de rejeição e abandono. E por que eu estou trazendo isso? Porque para a criança não importa o tamanho do movimento, o tamanho da ferida. Para a criança, ferida é ferida. Para o cérebro e para a alma, ferida é ferida. Sabe, é tipo pecado? Não tem pecadinho, pecadão. Pecado é pecado. Não tem eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu amo mais ou menos, eu duvido do amor de Deus por mim. Ou eu amo ou eu não amo. Então, a nossa humanidade, infelizmente ou felizmente, ela nos proporciona um movimento de evolução. Tá sempre pregando peças e colocando situações na nossa vida que nos proporcionam evolução. E nesse momento que os pais decidiram em colocar essa criança na cidade para que ela morasse sozinha, para que ela assumisse a casa, assumisse junto com os irmãos a autogestão dos seus comportamentos da sua vida, simplesmente ela não viu que ela estava tendo oportunidades que tantas outras crianças queriam. Simplesmente ela olhou, meus pais não me amam mais. Ela olhou para aquela situação e disse, eles estão me rejeitando, eles estão me abandonando. E a partir daquele momento, a ferida emocional se tornou tão profunda, tão intensa, que mesmo anos e anos depois dela tentar se relacionar com alguém, e sim, ela é casada, ela tem filhos, ela teve filhos, enfim, ela nunca se sentiu completa. Só que ela não sabia que ela estava projetando a responsabilidade, ela estava projetando inconscientemente a responsabilidade no marido daquele amor fraternal. Então, quando ela olhava para a relação de casal, ela simplesmente via que ela queria um pai e não um marido. Ela queria se vincular a uma pessoa que cuidasse dela igual o pai dela não cuidou, ou muito melhor do que o pai dela não fez ou deixou de fazer para ela quando ela tinha só 12 anos.
Então, os movimentos das constelações, eles são incríveis por causa disso. Eles trazem consciência de algo que a gente não tinha a menor ideia, ou algo que a gente não conseguia ver por si só. Porque por mais que ela sentasse e analisasse tudo que ela tinha passado durante a vida, o sentimento que ela nutria em relação aos pais era de raiva, era de ódio, era de rancor, era de mágoa. E esse sentimento solidificou o coração dela a tal modo que ela não se permitia receber esse amor que esse homem dava para ela. E ela, a única coisa que via nesse coração era um vazio da falta de pai que ela sentiu, da falta de mãe que ela sentiu. E durante o movimento de reparação desse sistema, nós fizemos, nós utilizamos frases de cura, nós fizemos movimentos de cura, movimentos de integração, para que a pessoa, para que o constelado, para a pessoa que vem buscar a gente, possa realmente se conectar com essa dor e a partir do lugar dela, assumir a responsabilidade por fazer diferente e simplesmente cuidar. Parece simples, mas não é bem tão fácil como parece, como eu tô narrando para vocês, porque uma narrativa é algo que ilustra. Esse caso que eu tô te contando tá sendo uma ilustração de algo muito, muito doloroso para ela. Então você imagina viver anos e anos e anos da vida, são 19 anos de casado, viver 19 anos da vida, atribuindo uma responsabilidade para o teu parceiro que não era dele. E muito mais, o parceiro, ele não se via amado também. Ele nunca se viu bastando para aquela pessoa. Então, quando acontecem essas dinâmicas dentro de um relacionamento, você pode sim tentar se unir, você vai separar, você vai arrumar outro, você vai de novo. Você nunca vai se sentir amada. Então, eu nunca fui amada, era o que ela dizia. Porque ela não sabia da dinâmica que existia por trás desse relacionamento. E quando ela olhou durante a constelação para o marido dela com o olhar de dizer, agora eu vejo, agora eu entendo, eu não via antes. O marido, simplesmente o representante do marido, ele cresceu dentro da relação. Porque há 19 anos ele também não era visto. Há 19 anos ele não se sentiu o suficiente. Então ele se sentia pequeno, fraco. E se eu sou pequeno e sou fraco dentro de um relacionamento, eu não assumo as responsabilidades que são minhas. Essas responsabilidades podem ser financeiras, podem ser conjugais. Então eu tô falando aqui até de prover. O marido, às vezes, ele não traz dinheiro, ele não faz dinheiro dentro de um casamento, porque ele não tem as dinâmicas dele e ele não está sendo visto. E isso é uma das possibilidades. Então, quando a gente olha para esses movimentos, é muito provável, é muito possível que esse marido, se fortaleça para poder seguir adiante. E nesse movimento foi visível que esse marido foi pela primeira vez visto. Pela primeira vez visto. E quando eu trago esse relato para ti, para vocês que estão chegando, eu quero dizer que o quanto é importante você se oportunizar, você se mobilizar e decidir olhar para as suas questões. Porque talvez você se questione, por que eu tenho essa vida? Por que acontece isso comigo? Por que não aparecem pessoas boas? Por que eu só atraio tranqueira? Por que eu só atraio mulher que não presta? Gente, eu tô usando ditados populares aqui. Mas por quê? Por quê? E na verdade, eu preciso olhar e dizer assim, tá, o que isso tem a ver comigo? Se eu tô atraindo só pessoas que não são, honradas, o que isso tem a ver comigo? Se eu só tenho, eu tenho dedo podre, o que isso tem a ver comigo? Então eu paro e olho para a dinâmica sistêmica da minha vida, da minha família. E só assim eu tenho permissão, depois de um movimento sistêmico, a fazer diferente. E eu fico tão feliz de apresentar a neuroconstelação para vocês e para tantas pessoas que eu tenho certeza que vocês vão enviar essa live, porque eu tô falando de uma verdade.
Eu tô falando de uma possibilidade de você olhar para suas feridas emocionais, de você olhar para as situações que talvez você viva ou não, mas que você conheça alguém que vive dessa forma, com o sentimento de nunca ter sido amada. E se eu te falar que o maior desejo da vida do ser humano, se eu perguntasse para ti, qual é o teu maior desejo? O que você diria? O que você diria? Se eu perguntasse para os seus filhos, se você perguntasse para os seus filhos qual era o maior desejo da vida deles, eles poderiam falar em inúmeros bens materiais. Mas se você analisasse profundamente, você perceberia que esses bens materiais estão relacionados a demonstrações de amor. Então, genuinamente é o amor. E quando a gente fala sobre isso, saibam que o maior desejo do ser humano é se sentir amado. Porque se ele se sente amado, ele se sente seguro, ele se sente próspero, ele se sente visto, ele se sente pertencente. Ele se sente na ordem do lugar que ele vive. E a partir disso, eu também quero te trazer algo muito importante, que é, além de permitir, é ajudar a divulgar. Ajudem a divulgar esses movimentos de neuroconstelação, essas lives que estão acontecendo durante o dia, que estão acontecendo à noite. Ajudem a divulgar a visão sistêmica, o conhecimento sistêmico, porque realmente ele tem sim a possibilidade de transformar as vidas. E às vezes as pessoas estão vivendo numa cegueira emocional, numa cegueira racional, acreditando que tudo é culpa do Bolsonaro, do Lula, do PT, do PPC, do enfim. É culpa da chuva, é culpa da terra, é culpa do meu trabalho, é culpa do governador, é culpa... E na verdade elas não se responsabilizam pelo que elas podem mudar. E se isso não fosse verdadeiro, eu lhes digo, por quê? Eu lhes digo que as constelações não existiriam, as neuroconstelações não existiriam. Porque se fosse algo do mal, até a igreja teria se posicionado. E a igreja nunca se pronunciou em relação às constelações. Existem algumas pessoas que em seu próprio nome emitem julgamentos, emitem opiniões, emitem críticas a respeito das constelações. Mas essas pessoas, elas precisam falar em nome do seu lugar, em seu nome. E não no nome da igreja, não no nome... Gente, outra coisa que essa semana eu recebi um vídeo de uma colega, ela falou, só reflita, dizendo que as neuroconstelações e as constelações sistêmicas familiares, elas mexiam com mortos, tá? Elas mexiam com mortos. E eu quero te dizer algo muito importante. Nós não trabalhamos com mortos. A igreja ensina isso pra gente. Nós trabalhamos com a intercessão dos santos. Nós trabalhamos com a história dos nossos antepassados. Não há invocação dos mortos. Não há espíritos livres. Não há... O nosso conteúdo é sobre vida. Então, prestem atenção. Porque algumas pessoas falam coisas a respeito de temas em que elas não têm conhecimento nenhum. E isso é um lugar muito importante. Porque se eu sei, tá, do que eu tô falando, se eu estudei, se eu me formei, se eu me preparei, se eu testei, se eu tenho resultado, aí sim eu desenvolvo algo muito importante para nós na neuroconstelação, que é o posicionamento e a autoridade. Então, muitas vezes você ouve alguém falando mal das constelações, você precisa entender que em todo lugar existem pessoas que falam bem e falam mal das coisas. E você precisa saber também qual é a evidência que essa pessoa traz em relação ao que ela está falando. Então, eu digo para você aqui eu vou encerrando. Se eu ouço falar de alguma coisa em que eu duvido que tenha
evidências científicas ou não, que tenham fundamentos ou não, eu lhes digo. Neuroconstelação tem neurociência, tem fenomenologia, tem estudo do campo mórfico, então tem física quântica e tem muita análise. Quando ela foi desenhada, quando ela foi descrita, quando ela foi vista por Bert Hellinger, a gente está falando de conteúdo de vida. Então ele foi lá e observou e ele conseguiu trazer esse conhecimento estruturado. E a partir de tanta prática, de a junção desses conhecimentos, ele pôde dar nome e pôde ensinar as pessoas a usar esse conhecimento. Porque, gente, conhecimento, ele só é verdadeiro quando ele é possível ser replicado, quando ele é possível ser aplicado. E as constelações, elas se tornam uma ferramenta de conhecimento aplicado. Então, sim, nós recebemos uma herança poderosíssima nas nossas mãos. Se nós temos essa herança e essa possibilidade de chegar nesse conhecimento, de ser atendido por alguém que promova constelação sistêmica, que promova a neuroconstelação, por que eu ainda quero viver na dor? Por que eu ainda quero viver na inércia? Porque eu ainda desejo viver complicando minha vida e principalmente porque eu ainda desejo não me sentir amada. Então é desse lugar que eu falo, dessa oportunidade que eu te trago, que eu trago simplesmente para mim foi cura. Foi cura para mim e não é só para mim. Eu tenho certeza que os temas que eu constelei, eles foram cura para mim e para todas as gerações que ainda virão. Então, eu até assim, sabe, meu peito se enche de emoção para falar sobre isso. E voltando à história do amor que nós trabalhamos hoje, no final a pessoa, né, a minha cliente, ela ficou muito emocionada, porque ela sentiu realmente do lugar dela, do lugar de adulto, uma compaixão enorme, porque ela percebeu que aquele sentimento de abandono poderia ser transmutado, poderia ser ressignificado em compaixão. E a partir desse momento que, através das falas de cura, das frases de cura, ela pôde olhar para o pai e para a mãe dela pela primeira vez com amor. Com amor. E depois, na neuroconstelação, a gente tem hábito, né? A gente tem como premissa trazer alguns exercícios para que valide isso, para que integre o movimento da alma com o comportamento. E eu fiz uma proposta, eu intencionei uma carta para ela dizer aos pais. Então, antes, tudo que era raiva se transformou nessa frase. Para ela dizer para os pais dela. E ela, depois, terminando a constelação, ela relatou que fazia muito tempo que ela não conseguia sentir amor pelos pais, como ela havia se conectado com esse amor ali dentro daquela neuroconstelação. Então, desse lugar eu quero te dizer que sim, é possível que você se sinta amada. É possível sim que você encontre um parceiro, uma parceira de valor. É possível que você possa realizar movimentos que te levem para o mais. Mas para isso você precisa se permitir. Então eu quero te contar que eu estou fazendo um movimento muito importante, muito lindo para todas as pessoas. Para todas as pessoas que desejam se conectar com a neuroconstelação e que possam realmente acessar a sua melhor versão, que possam acessar a felicidade e principalmente acessar o amor. Então, se você sentir que tá precisando olhar para alguma questão, me manda um direct aqui, ó. Diz eu quero aqui embaixo, que a gente vai entrar em contato. E quem sabe você possa sair desse lugar de dor e tristeza e viver realmente o que você merece. Meus queridos, um beijo grande, tenham um dia abençoado e muito próspero. Até a próxima!